Um molho de chaves tilintava em sua mão. O trinco girava e o som seco ecoava pela escada que descia ao subterrâneo. Cada passo contra o concreto era um anúncio. E ao final, outra porta, mais pesada, outro trinco. E atrás dela, o porão. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta. O ar era úmido, pesado, com cheiro de mofo e ferro enferrujado. Não havia janelas, nem qualquer sinal do mundo exterior. Quando a porta se abria, a chama vacilante da lamparina iluminava o ambiente e revelava a cena que ninguém poderia imaginar. No coração de uma cidade pequena no interior do Mato Grosso, o tempo parecia andar mais devagar. As ruas de terra batida se cruzavam como linhas simples, e cada casa parecia ecoar vozes conhecidas. Crianças corriam descalças ao pôr do sol, enquanto os vizinhos se reuniam nas calçadas para comentar sobre o clima, a colheita ou as novidades que quase sempre eram poucas. Era uma cidade pacata, onde todos sabiam o nome de todos, onde um estranho seria percebido de imediato, onde cada rotina era repetida como um ritual. E entre todos os moradores, havia um homem que se destacava não por riqueza, nem por posição social, mas por algo mais simples: sua simpatia. Seu Almir, o padeiro, de meia idade, cabelos já salpicados de fios brancos, sorriso manso sempre à disposição. Ele não era dono da padaria, mas todos o chamavam de o padeiro, porque ninguém conseguia pensar naquele lugar sem associá-lo a ele. Era ele quem entregava o pão mais cedo para os vizinhos idosos, quem dava um doce a mais para as crianças, quem conversava com paciência com cada freguês. O cheiro de pão fresco, vindo de suas mãos, parecia se misturar à própria identidade da cidade. Quando se aposentou, a praça se encheu. O prefeito discursou, os moradores aplaudiram e ele recebeu uma placa simples de homenagem. Ele, envergonhado, sorriu, agradeceu e no dia seguinte voltou para a padaria, como se não soubesse o que fazer de outra forma. Todos o viam como exemplo de bondade. Um homem simples, bom, confiável. Um vizinho que nunca se casou, nunca teve filhos, que cuidou da mãe até o último suspiro dela. Um rosto que passava confiança, mas que escondia algo que ninguém podia imaginar. À noite, quando voltava para casa, seguia sempre o mesmo ritual. O portão rangia ao abrir. Os cachorros corriam em sua direção, abanando o rabo. Os passarinhos piavam no viveiro, esperando sementes. Ele alimentava cada um com calma, como quem cumpre uma obrigação. Mas, assim que cruzava a porta de entrada, o semblante mudava, o sorriso sumia, os olhos ficavam frios. O rosto perdia toda expressão. Na cozinha, preparava uma refeição simples.
O som metálico do garfo contra o prato ecoava pelo silêncio. Depois, tomava banho, vestia roupas limpas, metódico, mas não ia para o quarto nem para a sala. Seguia para a despensa. Entre sacos de arroz, farinha e potes de açúcar, havia uma prateleira com uma pequena trava. Ele a destravava com um gesto rápido e a madeira deslizava, revelando uma porta oculta. Um molho de chaves tilintava em sua mão. O trinco girava e o som seco ecoava pela escada que descia ao subterrâneo. Cada passo contra o concreto era um anúncio. E ao final, outra porta, mais pesada, outro trinco. E atrás dela, o porão. Lá dentro, a escuridão era quase absoluta. O ar era úmido, pesado, com cheiro de mofo e ferro enferrujado. Não havia janelas, nem qualquer sinal do mundo exterior. Quando a porta se abria, a chama vacilante da lamparina iluminava o ambiente e revelava a cena que ninguém poderia imaginar. Uma cama estreita de ferro, um chuveiro improvisado no canto, uma privada rudimentar, e acorrentada à cama, uma mulher, magérrima, a pele pálida, os cabelos caindo em fios embaraçados, os pulsos marcados pelo ferro, o olhar vazio, resignado. Ao ver a luz, não mostrava esperança, apenas o reflexo de quem já não acreditava em nada. Ele se aproximava, sentava-se ao lado dela, passava a mão em seus cabelos, como se fosse um gesto de carinho. Mas para ela, era como se fosse um toque de gelo. "Boa noite", dizia, sempre no mesmo tom manso. Ela não respondia. Ele tirava um sanduíche embrulhado em papel e colocava nas mãos dela. Ela devorava em segundos. Ele sorria. "Assim está melhor." E o tilintar da corrente ecoava pelo quarto. Quando aquela mulher chegou ali, ainda criança de 7 anos, não estava sozinha. Naquele mesmo espaço já havia outra presença. Uma senhora idosa, sentada numa cadeira de rodas, era a mãe de Almir. O corpo frágil, os olhos distantes, a boca entreaberta. Não falava quase nada, apenas respirava. Olhava para o nada, emitia sons baixos que não eram palavras. A menina no início pensou que seria salva, que aquela mulher chamaria por ajuda, que se importaria, mas logo entendeu que não passava de outra prisioneira. Enquanto a menina chorava, gritava e implorava, a velha senhora apenas observava, imóvel. Era como se já tivesse desistido do mundo há muito tempo. Almir cuidava das duas, alimentava a mãe, limpava, dava-lhe remédios, alimentava a menina, controlava cada migalha, cada gole de água. E no mesmo espaço conviviam as duas, a criança em correntes e a idosa no silêncio eterno. O tempo passou, a menina cresceu, a mãe de Almir definhou, até que numa noite qualquer deixou de respirar. Ele retirou o corpo com a mesma calma de sempre. E desde então, o silêncio no porão se tornou ainda mais pesado. Porque a partir dali, a garota ficou sozinha com ele. O tempo não existia ali. Dias e noites se misturavam na mesma escuridão. Ela mediu o tempo pelos sons. O portão rangendo, os cachorros latindo, as chaves tilintando, o trinco girando. Era assim que sabia quando o dia havia passado. Durante horas, ficava deitada, observando o teto. Brincava de encontrar formas nas manchas da parede iluminada pela lamparina. Cantava baixinho músicas da infância, apenas para ouvir uma voz humana. Às vezes, recordava da mãe, do cheiro de pão vindo da padaria,
do toque da grama nos pés descalços. Essas lembranças eram o que a mantinha viva. Mas sempre havia o peso da espera, o momento em que ele desceria, e o coração disparava antes mesmo de ver a luz da lamparina. Havia noites em que ele parecia querer ser humano. Falava sem parar, como se estivesse num jantar normal, e não num porão com correntes. Você sabia que hoje nasceu o filho do prefeito? Disse certa vez, sentando-se ao lado dela. A cidade inteira está comentando. Um menino forte vai dar orgulho. Ela ficou em silêncio, os olhos baixos. Ele inclinou o rosto para tentar encontrar o dela. Você poderia ter sido mãe, sabia? O coração dela se apertou. Ela virou o rosto, mas ele segurou seu queixo com força e a obrigou a encará-lo. Poderia ter sido uma boa mãe, mas não. Você é minha. Ela mordeu os lábios até quase sangrar, engolindo a resposta que nunca se atreveria a dar. Em outras noites, vinha com presentes. Um vestido simples, um laço de cabelo, até um par de sapatos. Colocava-os sobre a cama como se fosse um gesto de carinho. Experimente, quero ver como fica. Ela não se movia. Ele, então, aproximava-se, levantava-a pela corrente, forçava-a a vestir. O tecido cheirava a poeira e guardava o peso do grotesco. Está linda, dizia, sorrindo satisfeito. Ela se encolhia, sentindo o pano como se fosse outra corrente. Uma noite, trouxe um rádio portátil, colocou uma fita cassete, canções antigas encheram o espaço, ecoando pelo concreto. Ela fechou os olhos, uma lembrança veio. Sua mãe dançando na sala, girando, rindo. Uma lágrima escorreu. Ele viu e sorriu. Está vendo? Ainda consigo te fazer sentir. Para ela, aquilo era o pior. Perceber que ele se alimentava das pequenas reações, como se a dor dela fosse a prova de que ela ainda estava viva. E, no silêncio que se seguia, o som da corrente parecia ensurdecedor. A noite começou como tantas outras. Ele a levou para cima, acorrentada a si. A corrente era curta, pesada e prendia o pulso dela ao dele. Na sala, a TV transmitia um programa qualquer. Risadas altas, cores vibrantes. Ela estava sentada no chão, ele na poltrona. O coração dela batia acelerado, como sempre. Mas, dessa vez, algo mudou. Ele bocejou. A respiração ficou mais lenta, até que, por fim, adormeceu. O silêncio da sala foi cortado apenas pelo som da TV. Ela não ousava se mover. Mas então viu, sob o móvel, um reflexo prateado. Algo pequeno. Talvez uma faca, talvez apenas uma tampa de metal, mas qualquer coisa servia. O suor escorreu pela testa, ela respirou fundo, devagar. Moveu-se milímetro por milímetro. A corrente se tensionou, rangendo. Ele resmungou, virou-se de lado. Ela congelou, esperou, tentou de novo. O pé alcançou o objeto. Puxou devagar. O coração parecia explodir no peito, a garganta seca. O som da TV era agora apenas ruído. Finalmente, o objeto caiu perto dela. Uma faca de serra, pequena, mas real. Ela a segurou, a lâmina fria contra a palma da mão. O destino inteiro em suas mãos. Olhou para ele, dormia profundamente. O peito subia e descia devagar. Ela sabia, não havia segunda chance. Respirou fundo e golpeou. O primeiro corte o fez abrir os olhos, em choque. O segundo o cegou. O terceiro o fez tombar, com um grito abafado que ecoou pela sala. O corpo caiu sobre ela, pesado, quente.
O sangue escorreu, manchando a corrente que os unia. Ela chorava, tremia, mas não parava. Puxava, empurrava, arrastava o corpo, buscando desesperadamente as chaves. Os minutos pareciam horas. O som de sua respiração misturava-se ao barulho da TV. E então, finalmente, encontrou o molho de chaves. As mãos tremiam tanto que quase não conseguiam girar o cadeado. Até que o clique soou e o peso da corrente caiu no chão. Ela respirou fundo. Estava livre, mas não se sentia livre. Saiu correndo pela rua escura. Os pés descalços batiam contra o chão áspero. Cada sombra parecia um inimigo. Cada som a fazia olhar para trás como se ele ainda a perseguisse. Bateu em portas, soluçando. Ele me prendeu. 20 anos. 20 anos. Os vizinhos a olharam em choque, sem acreditar. Alguns tentaram acalmá-la. Outros acharam que fosse loucura. Mas o porão não mentia. As fotos, os registros, o DNA. Tudo estava lá. Era verdade. A garotinha desaparecida estava viva. Vieram psicólogos, médicos, repórteres. A cidade inteira virou manchete. Ela tentava viver. Tentava andar pelas ruas. Mas cada porta trancada fazia seu coração disparar. Cada chave tilintando trazia de volta os ecos do trinco. Cada silêncio noturno lembrava os passos na escada. Ela estava solta, mas ainda carregava as correntes. As pessoas esperavam que ela fosse grata, que sorrisse, que aproveitasse a segunda chance. Mas como? A liberdade era estranha demais. As escolhas eram muitas. O barulho da vida comum era insuportável. E no fundo, ela se perguntava: deveria agradecer por estar viva? Ou amaldiçoar cada respiração fora do porão? Os meses passaram. O rosto dela voltou aos jornais algumas vezes. Depois sumiu. E embora tenha vivido alguns anos a mais, nunca conseguiu se libertar de verdade. Porque há prisões que não precisam de cadeados e correntes que não precisam de ferro. Ela havia escapado do porão, mas o porão nunca escaparia dela.